O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: Segui-me, e farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Depois de Jesus ter sido apresentado por João Batista para a comunidade, para o povo, Jesus agora inicia a sua missão, inicia a sua pregação, a sua vida pública. E o evangelho que nós acabamos de ouvir nos fala que ele saiu do seu povoado, Nazaré, e foi para Cafarnaum. E o evangelho nos diz que Jesus fez isso para se cumprir a profecia de Isaías, que nós ouvimos na primeira leitura de hoje. Claro que o contexto do profeta Isaías é um outro contexto. O povo daquela região da Galiléia estava sendo invadido pelo povo da Assíria. Como nós bem sabemos, diante da invasão, a invasão ou o domínio de um povo sobre o outro é sempre violento, destruindo aquilo que existe. E para o povo da Galiléia, para o povo judeu daquela região, era um sofrimento muito grande, uma vez que eles esperavam tanto, tinham a esperança de que houvesse a libertação deste domínio do povo da Assíria. E é nesse contexto que o profeta Isaías anuncia um sinal de esperança. Para o povo que vivia nas trevas, surgiu uma luz. Para o povo que vivia na escuridão da morte, brilhou uma luz. É claro que, teologicamente falando, biblicamente falando, o profeta Isaías
está anunciando a vinda de um rei que irá mudar essa realidade. Provavelmente o rei Ezequias. Mas plenamente esta profecia se realiza depois de mais ou menos 700 anos, com a vinda de Jesus. Talvez nós poderíamos nos questionar, mas tanto tempo Deus demorou para ouvir o clamor do seu povo, ou até mesmo para cumprir aquilo que havia prometido? Hoje nós vivemos uma cultura religiosa onde muitas vezes nós nos comportamos igual criança. Se nós formos ver uma criança, quando ela pede alguma coisa para alguém, ela quer logo ser atendida, ela quer logo que façam aquilo que ela está desejando. E se não fazemos aquilo que ela deseja, o que é que ela faz? Ela chora, ela faz um verdadeiro barraco até conseguir aquilo que ela deseja. E às vezes, no âmbito da fé, nós nos comportamos assim. Queremos rezar hoje e amanhã o Senhor já realiza aquilo que nós desejamos. Queremos pedir hoje e queremos que Ele cumpra logo aquilo que nós estamos pedindo. E nós não aprendemos o tempo de Deus. Queremos que Deus realize tudo no nosso tempo e conforme a nossa vontade. E aí nós vamos vendo as profecias, quanto tempo demoraram para se cumprir. Mas Deus não falhou, Deus cumpriu aquilo que prometeu. E é importante entendermos isso. E Jesus é justamente a realização plena desta profecia. Ele é a luz que veio iluminar as trevas de um povo que, por sinal, era excluído. O povo da Galileia, dessa região de Zabulon e Neftali, eles eram excluídos. Jesus não inicia a sua missão no grande centro religioso que seria Jerusalém. Jesus começa na periferia de Israel. Por isso que aquela região era chamada de região semipagã, Galileia dos pagãos, porque ali havia uma mistura de povo judeu com um povo pagão. E é nessa realidade, é nesse terreno que Jesus inicia a sua missão, para iluminar aquele povo, mas também todo Israel e todo o mundo. Ele veio como luz para iluminar as nossas trevas. E dizia na missa que celebrava hoje e ontem, que ontem veio a faltar energia no período da noite. Dizia que quando falta energia no período da noite, nossos olhos sentem o impacto da falta de luz e nós não conseguimos ver muita coisa. Até mesmo se não conhecemos o ambiente onde nós estamos, tropeçamos em algo, derrubamos alguma coisa e até nos machucamos. Mas depois de alguns segundos, de alguns minutos, os nossos olhos se acostumam àquele ambiente de escuridão. Podemos até não ver tudo, mas nossos olhos se acostumam àquele ambiente. E da mesma forma, somos nós muitas vezes em relação ao pecado. Temos uma consciência reta, justa, de princípios, de valores, e quando caímos no pecado, nós sentimos o impacto na consciência de ter feito algo errado, ter feito algo que não era justo aos olhos de Deus. Mas muitas vezes, logo depois, se nós permanecermos naquele pecado, nós vamos nos acostumar com aquela realidade. Vamos nos acostumar com a ausência da graça de Deus
vamos nos acostumar com a ausência da luz. E hoje o que nós vemos, até mesmo em certos pontos, é uma inversão de valores. Uma inversão de valores ao ponto, por exemplo, de que a pessoa que é fiel, ela parece ser uma pessoa normal. Ela parece que é uma pessoa que está fora de qualquer rota. Por que digo isso? Porque às vezes, numa roda de conversas, seja de homens, seja de mulheres também, não é só de homens, às vezes sempre tem alguém ali naquele ambiente que acaba incentivando o outro até mesmo ao adultério, ao pecado. E parece ser a coisa mais normal do mundo, como se a infidelidade fosse algo normal hoje. E aí nós vamos vendo que a nossa sociedade começou a se acostumar à escuridão, aos sinais de trevas, como por exemplo a corrupção. Se tornou algo tão normal entre nós, em todos os espaços, e aqui não falo só no âmbito político, mas em muitos outros ambientes, que nós nos acostumamos a tal ponto de que entendemos que é normal a corrupção, é normal eu até barganhar alguma coisa para adquirir algum privilégio. E nós vamos nos acostumando a viver com o pecado. Vamos nos acostumando a viver com uma lógica de violência, onde até entendemos muitas vezes que diante de uma justiça falha, morosa, é melhor fazer justiça com as próprias mãos, porque assim é melhor. E Jesus veio justamente para iluminar essa nossa realidade, veio para nos iluminar, para nos fazer entender que mesmo diante de tantos sinais de trevas, nós devemos ser luz na realidade onde nós estamos inseridos. Que mesmo diante de tantos sinais de morte, nós somos chamados a ser luz e vida, luz e vida. E Jesus, na sua missão, pregava a conversão. O conteúdo da pregação de Jesus era a conversão. Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. E o que é se converter? Talvez, para o jeitinho brasileiro, se converter é mudar um pouco. Se converter talvez seja rezar um pouco mais. Isso não é se converter. Quando de fato eu me converto, significa que eu estou fazendo uma mudança de vida radical. Radical. Eu não mudo apenas naquilo que me convém, ou naquilo que é necessário, ou naquilo que eu preciso naquele momento. Eu mudo completamente, mudo radicalmente. Isso que é se converter. Isso que é de fato mudar de vida. Mas Jesus também, no seu ministério público, quis a colaboração de outras pessoas. E no Evangelho de hoje, nós temos a vocação, o chamado dos 4 primeiros discípulos, que eram pescadores. E Jesus, ao os convidá-los, ao chamá-los para a sua missão, ele diz: farei de vós pescadores de homens. Mas por que pescadores de homens? Para entendermos por que Jesus usa esta frase, ou este termo, devemos compreender um pouco como era a realidade da sua época. Para nós, o mar é algo que nós já aprendemos a conviver, conhecemos, achamos bonito. Mas para o tempo de Jesus, o mar simbolizava o lugar de forças malignas, o lugar de forças demoníacas. Por isso que as embarcações não iam muito além da margem, porque eles não sentiam segurança, porque eles entendiam que existia alguma força do mal no mar, nas águas. E quando Jesus diz:
farei de vós pescadores de homens. Ele está dizendo para os seus discípulos: farei de vós homens que irão resgatar tantos homens e mulheres que por tantos sinais malignos e de trevas perderam a dignidade de filhos e filhas de Deus, que não vivem mais como filhos e filhas de Deus por tantos sinais de mal ou de maldade que existe entre nós. Como dizia, como por exemplo o sinal da violência, que parece que vai nos afogando, vai nos maltratando. Mas também por que não falar, por exemplo, da depressão, que muitas vezes escraviza as pessoas, deixa as pessoas num estado de vida que muitas vezes não conseguem viver como filhos e filhas de Deus. É nessa realidade que os discípulos são chamados a resgatar tantos homens e mulheres para viverem, para levá-los ao Cristo e que eles possam viver como filhos de Deus. E esses discípulos hoje somos nós. Cada um de nós que fomos batizados, que nos alimentamos aos domingos do pão da palavra e do pão da Eucaristia, somos chamados por Jesus a ser pescadores de homens. Lá na nossa realidade, na nossa casa. Talvez quantas situações nós temos na nossa casa que chegamos até o ponto de achar melhor ficar na rua do que chegar em casa. E aí chegamos ao ponto de achar que todo mundo na nossa casa está errado, mas eu não vejo onde eu estou errado. Ou então, eu entendo que está todo mundo errado na minha casa, mas eu não busco ser luz para aqueles que estão ali. Não busco iluminar a realidade onde eu estou. Mas por que também não olhar para a nossa comunidade? Hoje, na segunda leitura que nós ouvimos da carta de Paulo aos Coríntios, Paulo está denunciando uma atitude da comunidade, um problema comunitário, a divisão, a desunião, a discórdia. Porque naquela época, na comunidade de Corinto, começou a se formar partidos e grupinhos, grupo de Paulo, Apolo, de Cefas, e cada um achava que deveria seguir um determinado partido ou um grupo. Quantas comunidades nossas estão divididas pela desunião, pela discórdia? Quantas pastorais, em vez de compreender a sua missão, que é de ser pastor, de evangelizar, estão sendo destruídas pela desunião e pela discórdia? Quantas paróquias vão criando grupos e partidos, ao ponto de que aqueles que nem na igreja vêm, não olham, não conseguem ver a presença de Deus, porque parece que nós semeamos a discórdia, a desunião, a inveja. Então nós somos convidados a ser sinal de luz. Mas até nós, como povo de Deus, quantas vezes tomamos partido também em relação ao padre? Se for o padre fulano de tal, eu vou. Se não for, o padre foi transferido, então agora eu não vou mais para a igreja, porque... E aí nós podemos nos fazer a pergunta que Paulo faz: foi em nome de Paulo que vós fostes batizados? Será que foi no nome daquele padre que você foi batizado? Não, foi no nome de Cristo. E é o Cristo que deve ser o motivo da minha vinda à igreja. Claro, não é pecado ter as minhas preferências ou gostar de algo em relação a um padre, algo que lhe é peculiar, mas isso não pode ser motivo para eu me afastar de Deus, porque se nós fazemos isso, nós estamos pecando. E digo até mesmo aos líderes religiosos, seja os padres, seja os coordenadores, que a sua missão é ser instrumento para levar a Deus. Você não é a figura principal.
O padre não é a figura principal na igreja, ele é aquele que conduz ao Cristo. O coordenador não é a figura principal, ele é aquele que conduz ao Cristo. Porque o pecado da comunidade de Corinto é que alguns líderes entendiam que eram mais importantes e melhores. Eles não conduziam ao Cristo, conduziam a eles próprios. Eles eram a referência da fé. E é interessante quando Paulo diz: foi Paulo que foi crucificado para a salvação de vocês? Não, foi o Cristo. Foi o Cristo que foi crucificado para nos salvar. Então, que nós possamos compreender a nossa missão, que nós possamos compreender a nossa missão de discípulos de Jesus. Falava da desunião a nível de igreja, de comunidade, mas também a desunião dentro da nossa casa. Quantas famílias estão sendo destruídas pela discórdia e pela desunião? Não conseguem se entender, não conseguem sentar para um diálogo saudável e respeitoso. Em poucos segundos, uma conversa se torna uma discussão. Que família nós queremos? Que comunidade nós desejamos? Que igreja queremos construir e edificar? É uma pergunta que todos nós devemos nos fazer. O Cristo não veio, Ele veio para unir, veio para nos fazer ser luz em lugares onde muitas vezes reina as trevas. E que nós possamos, através da palavra que nós ouvimos hoje, fazer uma reflexão sobre a nossa caminhada. Será que eu estou sendo luz na vida dos meus irmãos? Será que eu estou sendo discípulo, resgatando tantos irmãos de situações de trevas? Será que eu estou sendo luz, semeando a união, a comunhão? Ou eu estou semeando a discórdia? Peçamos ao Senhor que nos fortaleça na sua caminhada e nos faça, de fato, nos convertermos, mudar de vida radicalmente. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.